Espírito Santo. Amém? Diz assim, ó, o jovem, quem abriu aí? O jovem rico. O jovem rico. Diz assim, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha a pergunta dele, igreja. Mestre, que farei eu de bom para o que, igreja? Herdar a vida, para alcançar a vida eterna. Jesus, igreja, ele estava ali pregando para algumas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, e de repente chegou esse rapaz. Ele tinha muitas posses, muitas propriedades, ele era rico, não lhe faltava absolutamente nada. Ele era um homem que tudo que o dinheiro podia comprar ele tinha, amém? E aí ele fez essa pergunta para Jesus, porque ele achou que não lhe faltava nada. Ele achou que ele era perfeito. Ele achou que ele era um homem que não lhe restava mais nada que ele pudesse fazer para agradar a Deus. Amém, igreja? E Jesus, igreja, provou a fé dele. Jesus provou a fidelidade dele. Jesus mostrou para ele em que lugar da vida dele estava Deus. Se estava em primeiro lugar ou se não estava em primeiro lugar. Porque às vezes nós falamos sempre que Deus está onde? Em primeiro lugar. Se eu for perguntar para você, você vai me responder: Deus está em primeiro lugar na minha vida. Não, Deus é prioridade para mim. Deus, ele está acima de tudo. Só que era exatamente esse pensamento que esse jovem tinha. Não, tá tudo correto, não falta nada. Aí Jesus diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quem aqui sabe todos os mandamentos? Ixi, rapaz, ninguém. Quem aqui sabe todos os mandamentos? Quem aqui sabe pelo menos onde é que está escrito os 10 mandamentos? Êxodo aonde? 20. Êxodo capítulo 20, está lá, se você quiser ler depois. Está os 10 mandamentos. Jesus, ele resumiu os 10 em 2, igreja. Quais são os 2 mandamentos que Jesus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Exatamente. Pastor, e os outros 8, o que é que aconteceu? Não, Jesus só resumiu, igreja, ele não aboliu. Porque se você ama a Deus, você faz todas as coisas que estão nos 5 primeiros mandamentos. Amém? Se você ama o próximo, você não faz o que está nos 5 últimos mandamentos. Amém? Então Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti. Então, ele respondeu para Jesus, olha, diz assim, ó. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Quer dizer, ele achou que ele estava
quase perfeito. Ele julgou que não lhe faltava mais nada. Ele achou que não faltava muita coisa para ele herdar a vida, como Jesus falou. Só que Jesus mostrou para ele, igreja, que o primeiro mandamento, que é qual, igreja? Quem lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isto ele não estava vivendo. Como assim, pastor? Vamos ver adiante, diz assim, ó. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser o que, igreja? Perfeito. Se você quer ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Amém, igreja? O pedido de Jesus foi simples, mas muito difícil de ser aceito, porque ele era rico, ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Então, Jesus, só para mostrar, só para provar a fé dele, Jesus chegou para ele e falou assim: só lhe falta uma coisa, você quer ser perfeito? Só lhe falta uma, vai, vende o que você tem e dá aos pobres, e terá um tesouro no reino do céu. E depois vem e segue-me. Segue-me com o quê? Para seguir Jesus, pastor, eu tenho que abrir mão de tudo, eu tenho que ser pobre para seguir Jesus? Não. Não foi isso que Jesus quis dizer. Não precisa você abrir mão de tudo que você tem para segui-lo. Só que nada do que você tem que estar em primeiro lugar. Nada do que você tem pode estar acima de Deus. Jesus mostrou para ele que nem o primeiro mandamento ele estava seguindo, que ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele era apegado ao que ele tinha, claro. E a Bíblia diz, igreja, versículo 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser ele dono de muitas propriedades. Servir a Deus, ouvir isso de Jesus para quem já não tem quase nada é muito fácil, sim ou não, igreja? Muito fácil. Eu abri mão de quê? Eu abri mão de um carrinho que eu tinha, de uma casinha que eu tinha, disso ou daquilo que eu tinha, para servir quem? Uma coisa é você abrir mão de coisas que, humanamente falando, não são muito, mas ele era rico, e isso pesou na decisão dele. Imagina Jesus estar pregando aqui agora, igreja, e falar assim, ó, para você me servir, você tem que colocar tudo. Você tem que abrir mão de tudo. Eu não estou falando do homem, não. Estou falando quem, igreja? Estou falando quem, igreja? Jesus. Se Jesus olhasse para você agora e falasse, olha, você é um homem bom, você é uma mulher boa de coração, você tem guardado os mandamentos, só lhe falta uma, vai e vende o que você tem e dá a quem? E dá aos pobres, reparte com os outros, depois venha me siga. Será que a gente faria isso? Será que a gente estava disposto a abrir mão disso? Será que isso não seria um peso muito grande para nós, que pesaria contra a nossa decisão? Será que a gente se apegaria? Ou se a gente abriria mão para servir Jesus? É claro que Jesus não estava interessado nos bens dele, igreja.
Só que essa pergunta Jesus faz para nós todos os dias. Porque nós sempre temos que abrir mão de certas coisas para seguir quem? Seguir Jesus. E então Jesus sempre para em frente a gente e pergunta: você está disposto a você abrir mão disso aqui para você me seguir? Aí às vezes a gente fica dizendo: ah, mas agora eu não posso, agora eu não estou preparado, agora ainda não é o tempo. Então a gente está fazendo a mesma coisa que o jovem rico. A gente está colocando alguma coisa à frente de quem? Acima de Deus. Deus, ele está chamando, Jesus, ele está chamando pessoas a todos os dias. Só que todas as vezes, igreja, ele ouve: ah, não dá, ah, eu não posso, ah, não tem como. Olha que realmente isso que Jesus pediu foi algo muito grande. Ele suou para ter aquilo, sim ou não? Será que era herança? Não sei. Mas Jesus chegou para ele e falou assim: você tem que fazer isso, isso e isso, se você quiser ser o que, igreja? Perfeito. Porque Jesus olhou para o coração dele e viu que no coração dele ele estava achando que ele era o quê? Perfeito. Será que tem alguma coisa que nós temos que abrir mão para seguir Jesus? A gente sabe. Jesus sabe, você sabe, nós sabemos. Você, no seu íntimo, sabe o que você precisa, o que eu preciso abrir mão para seguir Jesus. Diga glória a Deus. Amém? E Ele está sempre procurando pessoas assim, que não coloquem nada acima dele. E aí, igreja, aí Ele vai dizer o seguinte, Ele vai dizer: se você quer ser perfeito, Ele diz, aí Ele diz, arrumará, não é isso? Alcançará a vida eterna. No primeiro versículo 16 que nós lemos aí. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus?